Vamos ao Ladislau Dalbert, Vamos lá. falando sobre a isenção aprovada ontem na Câmara. Dimensão econômica, né? Para já, que é essencial. Tudo que coloca mais dinheiro na base da sociedade, ou extrai menos dinheiro da base da sociedade, a massa da população não manda dinheiro para paraíso fiscal, não faz esses grandes negócios, entende? Não vai colocar suas aplicações ali no Tesouro Direto e viver dos impostos dos outros, né? Essa gente essencialmente consome, ou seja, reforça a demanda. Nós estamos num país onde a indústria está trabalhando com 71% da capacidade. Por quê? Porque as pessoas estão pagando juros em vez de fazer compras, né? Você deve acompanhar, né, a que ponto as taxas de juros no Brasil constituem agiotagem, né? O Banco Central me dá a média, paga pelas famílias 55% ao ano. Na Europa é 4%, na China 4,6% ao ano. Esse é o nível da agiotagem. E nessa situação de um Brasil profundamente desigual, e não só profundamente desigual, saiu agora o relatório 2025 da União des Banques Suisses, né, da principal, eles publicam anualmente o balanço global da riqueza no mundo. Tá? O Brasil está em primeiro lugar em termos de desigualdade. Então, de certa maneira, essa tentativa, né, e o resultado obtido de reduzir um pouco a desigualdade criada pelo sistema tributário, isso ajuda muito, porque a lógica é essa, certo? Vai ser menos dinheiro tirado da base da sociedade, essa gente consome e, ao consumir, dinamiza a economia, porque a demanda, certo, é o principal motor da economia. Né? Agora, a gente tem que também ser realista no sentido de que isso tem uma parte apenas da mudança. Tá? Basicamente, o desequilíbrio no Brasil se deve através da taxa Selic, que tira cerca de 10% do PIB da economia, se dá através das taxas de juros sobre as famílias, né, que reduz a capacidade de consumo deles, certo? Que esfria a economia, e a taxa de juros também sobre as empresas, 25%. Tá? No resto do mundo é 2% a 3% ao ano, aqui 25%. Isso aqui trava também a capacidade de investimento das empresas. E você, descendo na escadinha da bandidagem financeira que se forma, né? Não estou exagerando com esse termo, tá? Mas, basicamente, você tem a evasão fiscal, 6% do PIB. E você tem as renúncias fiscais, mais 6% do PIB. E você tem a tributação. A tributação, na Europa, em grande parte, você pega a Suécia, a Dinamarca, você pega a própria China, o imposto de renda, ele permite reduzir a desigualdade, tanto assim que eles apresentam, por exemplo, qual é a prosperidade de uma família antes e depois do imposto, certo? Porque depois do imposto vai reduzir. No caso nosso, certo? O sistema tributário, em vez de ser progressivo, ou seja, quanto mais as pessoas têm riqueza, mais ela paga proporcionalmente, no Brasil não. No Brasil você tem o ônus do imposto é maior para o conjunto das famílias, para a base da sociedade. Isso vem através do imposto de renda, que tem alíquotas muito pouco progressivas, mas vem também, em particular, pelo fato que o principal peso tributário é o imposto sobre o consumo. O que acontece? A família mais pobre, a massa da população, os 80%, certo? Eles usam quase tudo que eles recebem para consumo e dinamiza a economia. Quem é que faz a aplicação financeira? É quem tem sobras, né? O grosso das famílias no Brasil não pensa assim, puxa, o que eu vou fazer com o dinheiro que está sobrando? Isso aí é para os deputados, é para um conjunto de gente que tem fortuna. Né? Então, de certa maneira, o início de uma melhoria, de um saneamento, digamos, do clima
financeiro dentro do país, através de um pouco mais de justiça na tributação, é absolutamente fundamental. Né? Você mencionou aqui todas as cifras, né? Vão pagar um pouco mais os que têm. É simpático, né? Pensar a pessoa que está gritando, meu Deus, vão cobrar imposto sobre meu 1.200.000 que eu ganho por ano. Né? Como é que eu vou sobreviver? Esse é o nível. Né? Quer dizer, e o drama é que boa parte do pessoal da alta política, certo? Eles estão nessa situação, estão ganhando tudo isso, certo? Sim, daí a chiadeira. Mas a injustiça chega a um nível que não dá mais, entende? Eu volto a dizer, quer dizer, no grande relatório internacional da UBS, né, sobre a riqueza no mundo, o Brasil está em primeiro lugar em desigualdade. Aliás, ter pobreza no Brasil é absolutamente um escândalo, sabe? Porque tanta terra parada que temos, tanta riqueza, certo? E eu faço uma conta simples. Eu pego o PIB do Brasil, tá? 12,3 trilhões de reais. Divido pela população, 215 milhões. Sabe o que dá? O que a gente produz anualmente de bens e serviços, tá? Isso calculado no nível da população é o equivalente a 19 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Certo? Eu pego o PIB per capita anual, divido por 12 meses, multiplico por 4, eu tenho o que a gente produz hoje, repito, é 19 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver? Eu acho que dá para viver. Tá? E a desigualdade é tão grande que basta você tirar, você não precisa ter um igualitarismo opressivo, nada disso. Basta tirar 2%, 3%, né? Como esses pequenos porcentos estão colocando aqui, alguns porcentos, o pessoal contribuir um pouco para o próprio país dele, certo? E aí você tem como assegurar para todo mundo uma vida digna e confortável. Você sabe, eu trabalhei 7 anos na África, né, no quadro das Nações Unidas. Né? Eu enfrentei lugares, o colonialismo deixou a terra arrasada. Né? Sabe, você não tinha de onde tirar. Agora, no Brasil, ter pobreza, entende? Eu ando aqui em São Paulo, olha, eu fui de noite, saí de uma reunião 7 horas da noite no centro. A quantidade de gente arrumando cobertor nas calçadas, preparando lá um negócio de plástico. Gente, isso aqui é vergonhoso, sabe? É vergonhoso para o país. Não é questão de esquerda ou direita, é uma questão de decência humana. Entende? Que dado esse que o professor Ladislau traz, hein, Celso? Daria, dividindo o PIB pelo número de habitantes, para uma família de 4 pessoas, 19 mil reais por mês, né? Se todo mundo, né? Sim. Então, eu tenho uma teoria, né? Por que a desigualdade do Brasil se não é a maior do mundo? O professor Ladislau está trazendo aqui uma referência que seria a maior desigualdade, né? De um instituto aí. Mas se não é a maior, é uma das maiores, né? Exatamente pela riqueza do Brasil, né? Tu vê o paradoxo, né? A desigualdade é gigantesca no Brasil exatamente porque o Brasil é um país muito rico, né? Tu vê quão perversa é essa equação, né? Mas o pior que isso, porque eu acho que não é o fato de essa divisão da quase 20 mil por mês. É a família com quatro pessoas não conseguir R$1.000 por mês. Que é impossível viver com R$1.000 por mês. Ainda mais que tu tem que pagar aluguel ou coisa assim. Exatamente. Pagar luz, água. Aí, quando vem, por exemplo, o Diese tem um levantamento, né, do salário mínimo, que é antigo, né? Eu até faz tempo que eu não vejo quanto que está o salário mínimo do Diese, né? Mas há uns 2, 3 anos atrás estava em 5 mil e alguma coisa. Deve estar quase em 7 mil o salário mínimo do Diese, né? Acredito. E aí o pessoal diz, é impossível esse salário mínimo do Diese. Cara, o dado que o Ladislau está trazendo aqui não é nada impossível. Tu tem um salário mínimo de 7 mil reais. Se daria para ter uma renda de 19 mil reais, dividindo-se o PIB pelo, né? 19 mil reais por família de 4.
o 7 mil reais é o que 5 mil reais é o que o pessoal está deixando de pagar imposto. Até esse momento, até hoje estavam pagando imposto. Esse pessoal. Exatamente. Isso aí é quase dizer, pô, isso é classe média, esses caras tão bem, tão esses caras é classe média, quem ganha. Pois é. Até, quem ganha entre 3 mil e 5 mil, é 7.400 alguma coisa que vai ser beneficiado, né? É 5 mil isento, e quem está de 5 mil a 7.400, alguma coisa, tem redução, né? Essa turma é classe média, né? Classe C, que eles chamam ali naquela divisão, né? A, B, C, D e E, né? Então é um público que está. E é um eleitorado. E aqui tem uma coisa, né? Repercussão no cenário eleitoral, né? Dessa vitória do Lula, e a vitória do Brasil inteiro, né? Mas do ponto de vista eleitoral, Celso, eu estou dizendo hoje, para todo mundo que eu falei, eu estou dizendo hoje, nem faz a eleição para presidente do ano que vem, já entrega a diplomação para o Lula, para o 4º mandato do Lula, né? Porque esse gol aí de aprovar essa medida, acabou a disputa eleitoral. O Lula já ganhou a eleição no primeiro turno, na minha visão. Tu sabe que vão aprontar muito até lá, vão tentar criar uma terceira via. Tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Mas o que eu estava falando assim, da questão que o Ladislau comentou, cara, eu não digo nem assim, ó, de ter um salário mínimo melhor, ou nem mesmo de fazer uma reforma agrária, de pegar e dividir as terras de quem tem muito. É só assim, ó, tanta terra parada, terra que é do governo, terra da igreja, terra do exército, de assim, coisas, ou terras até que ninguém sabe nem que não tem nem dono, que os caras vão fazendo grilagem e vão devolutas, terras devolutas que se chamam isso aí, são as terras da União que estão por aí. O Stedley trouxe esse dado numa entrevista. Isso aí, nem que seja na forma de empréstimo, para as pessoas pelo menos poder ter o que comer, né? Produzir alguma coisa. Tem um corte, Celso, do Stedley naquele programa Flow, lá que ele deu uma entrevista lá, e tem um corte aí que ele fala exatamente desse dado. Ele traz o número de terras devolutas e o número de famílias que estão lutando por terra, né? E ele mostra ali como uma pequena parte, não precisa nem pegar todas essas terras devolutas, é só uma pequena parte delas já daria para assentar todas essas famílias aí. E o cara poderia pensar assim, elas produzirem, né? Mas agora tu imagina assim, ó, Celso, tu imagina assim, eu não sei o dado correto agora, mas se não me engano são 120 mil famílias, alguma coisa assim. Procura aí no Google, Celso, tu que é o operador do Google, mas é algo em torno de 120 mil famílias que estão só no MST, né? Sem terra, se não me falha a memória. Tu imagina essas 120 mil famílias, Celso, assentadinhas, com um pedacinho de terra, com incentivo, com sementes, com maquinário adequado para elas produzirem. Tu imagina para onde é que ia o tal de PIB do Brasil, cara, com essa gente toda trabalhando e produzindo, né? E consumindo, né? Porque seriam 120 mil famílias que hoje estão vivendo de Bolsa Família, que viveriam produzindo, tendo uma renda, no mínimo 5 vezes superior, 5, 6, 7, 8 vezes superior a um Bolsa Família, jogando toda essa grana aí, ou para produzir condições melhores de produção, né, dentro do assentamento ali, comprar mais maquinário, ou para consumir, ou para o consumo familiar, né? Então, isso aí geraria um crescimento impressionante no Brasil, né? Assim, ó, Portinho, eu consultei aqui no chat GPT, aqui, diz que a estimativa aqui do INCRA, 145 mil 145.100 famílias continuam acampadas, exigindo lotes de reforma agrária. Então, 145 mil famílias. E aqui está falando em terras... Eu estava em 120 mil. Ó. Pois é. E aqui está falando em terras devolutas ou revolutas, não sei qual é o termo certo, ou se os dois são certos. Hã? Devolutas. Pois é. Então, o que fala aí? E aí diz que tem, em 2006, o censo agropecuário, é muito antigo dado, né? Mas tinha cerca de 310 milhões de hectares de terras devolutas no Brasil. Ou seja,
Se dividir por 2, vai dar mais de 2 hectares por família. Não é muita coisa, são 2 quadras. Mas para uma pessoa uma pessoa em 2 quadras, ela consegue plantar cana, consegue plantar bananeira, consegue plantar uma goiabeira, limão, bergamota, consegue ter Claro. em uma quadra, tu consegue fazer bastante coisa, cara. Ter um feijãozinho, num terreninho, pega uma parte ali de 50 por 50 ali, tu bota em um quarto da terra, tu faz plantar milho, sabe? Então, é pouca coisa, mas já daria. Tem muita gente que vive com isso aí. Com 2 hectarezinhos. Olha aqui, ó, o camarada Edu Mangbit aqui, ó, grande, diz que mandou um pix, é pouquinho, mas é o que posso. Grande abraço para o Edu Mangbit aí. Quem puder contribuir, ó, pessoal, nosso apoia-se aqui, ó, o QR Code está aqui em cima, o link está na descrição do vídeo. Liberamos lá no Apoia-se para R$1, tá, pessoal? Quem puder contribuir com R$1 por mês, ali é o mesmo lance aqui do nosso clube de membros, né? O importante é que vocês estejam lá no Apoia-se. Formar parte da comunidade ali do Apoia-se, para nós vai ser muito importante. Então, quem puder chegar ali, casar um pilinha ali no nosso Apoia-se, já vai fortalecer demais, né? Vamos ver o que mais que o professor... Mas aqui eu estava vendo aqui que precisa de 10 a 20 hectares por família. Mas igual já dava para assentar bastante famílias, né? Mas 1 hectare por família já é um grande... Para quem não tem nada, seus, por favor. Né? Para quem não tem nada, poderia ter 2, né? Nesse caso. Claro que o ideal é ter 10 hectares para ter uma produção mais qualificada, né? Mas 1 hectarezinho tu já faz um pomar de fruta bom ali para, né? Para subsistência e até para comercializar pouco da produção. Já seria ter uma quadra inteira para ti, tu já pode construir uma bela de uma casinha ali com o passar do tempo também, vai juntando umas madeiras. Então isso aí é uma questão que é mais vontade política, né? Mas o pior é o seguinte, Portinho, não é só no Brasil isso, né? É em toda a América Latina isso, é um negócio meio... Eu não sei o interesse de quem, de que isso não aconteça, porque do agronegócio não é, porque eles não competem com o agronegócio, eles não plantam soja, eles não plantam nada que o agronegócio... Não, mas o agronegócio não quer que tenha reforma agrária, que tenha essas famílias, porque essas famílias são as que trabalham nas grandes propriedades bom, também tem isso, entendeu? né? Essa é a grande questão. É o exército de reserva que eles não querem que acabe, entendeu? Só que agora está virando tudo mecanizado nas grandes... Tu imagina tu pegar essas 140 mil famílias e assentar elas. Quem é que vai trabalhar para os grandes latifundiários? Vai ficar mais cara a mão de obra para os latifundiários. É isso que eles não querem, entendeu? É isso aí. Eu ainda tenho esperança de viver o suficiente para ver alguma reforma agrária no Brasil, assim, com mais impacto, Eu também tenho. Aliás, nesse ponto, esperávamos mais do governo Lula, né? O governo Lula... mas sabe como é que é, né? Até o próprio governo Lula esperava mais do Lula, ele mesmo falou, né? O próprio Lula disse isso. Se o Stedley criticou o Lula, eu também posso criticar, entendeu? Essa questão. O próprio Lula criticou ele mesmo, dizendo que ele queria ter entregado muito mais terras quando ele estava entregando as terras para os quilombolas, né? Vamos ver se no Lula 4 a gente consegue, né? Dar uma peitada nesse caos. Eu acho que agora a coisa vai melhorar, Portinho. Começamos a ajeitar a casa. Vamos ouvir mais o professor Ladislau aqui, ó. Vamos ver, tem mais um trecho aqui, ó. Eu fico indignado, viu? Agora estou muito animado, pelo menos alguns passos a gente deu, né? Professor, para além do impacto que é, obviamente, né, importante, impacto econômico, o impacto político, porque o presidente Lula era uma promessa de campanha dele, isso acabou sendo, né, objeto de chantagem, com a questão da anistia, né? Enfim. Agora, sendo aprovado, tem uma vitória econômica, política, moral e de perspectiva. Essa é a minha pergunta.
você acha que nós temos uma vitória também de perspectiva, né? De no futuro da gente virar uma página? Porque, como o senhor apontou aqui, é inacreditável que um país como o Brasil, né, com todas essas questões, e eu acrescento aqui o fato de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, da gente ter a pobreza extrema como a gente tem. Acabamos de sair do mapa da fome, mas mesmo assim a gente vive uma situação de desigualdade social, né, terrível, não só nos grandes centros, mas no Brasil inteiro. Então, a partir do momento que tem uma vitória também de perspectiva, da gente virar uma página, né, porque é inédito isso, né, a gente taxar os super ricos, né, e trazer um pouco da discussão. Eu ouvi o presidente Lula falando sobre isso e eu concordo muito que o campo popular, o campo progressista, professor, começou a ganhar espaço, a disputa política, sobretudo nas redes sociais, a partir do momento que começou a fazer uma discussão política, que é justamente essa da desigualdade, desse equilíbrio que, né, essa medida, essa proposta do governo Lula da isenção começou a ganhar a discussão nas ruas, tomar a discussão nas ruas. Então, a partir do momento que você passa a fazer uma discussão na política sobre os problemas do país, como essa, né, a minha pergunta é, o senhor acredita que isso pode virar uma página e passar a fazer parte da nossa cultura, fazer a discussão política sobre os problemas do país? Você sabe, gente, é um pouco entusiasmante, né? O fato que praticamente todo mundo votou, né, a favor. Se as pessoas se darem conta, lá em cima, eu digo, no centrão, nos diversos lugares desse tipo de política, de que se a gente melhora a condição de vida da população, isso gera mais demanda. Não vai gerar inflação, porque, como eu falei, a máquina produtiva, as empresas estão trabalhando a 71% da sua capacidade, estão sendo subutilizadas. Ou seja, vai ganhar o pobre, vai consumir, vai comer melhor, vai ganhar a empresa que vai poder produzir melhor, vai ganhar a margem comercial de quem faz a distribuição e vai gerar mais impostos para facilitar para o Estado fazer políticas sociais e infraestruturas. Ou seja, as pessoas vão se dar conta que, para realmente dinamizar a máquina econômica, o grande motor da economia é a demanda da base da população. É isso que a China demonstrou quando ela organizou o conjunto da sua orientação econômica em função do bem-estar da base da população, né? Eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza, certo? E não reduziu o investimento, pelo contrário, você passa a ter uma economia de base ampla e não de minoria de luxo. Então, essa compreensão, eu acho que ela pode levar, porque nós podemos acelerar muito, certo? Você veja, nós temos uma produção só de grãos 4 quilos por pessoa por dia, né? Você mencionou que a gente acabou de sair do mapa da fome, né? Com poucas medidas, o governo Lula conseguiu tirar a gente do mapa da fome, que tinha voltado com Temer e Bolsonaro, né? Ou seja, o essencial do mecanismo econômico, para mim, que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando você distribui, você gera demanda, a demanda gera atividade econômica. Tanto Sim. A demanda, o consumo, como a atividade econômica geram uma dinamização do conjunto. De certa maneira, os próprios privilegiados vão passar a ganhar mais num sistema que eleva todos os barcos, que eleva né, numa maré, digamos, de dinamização da economia. Esse é o desafio, né? Por enquanto, a organização da economia em função de minorias, de manter a desigualdade, isso é simplesmente eticamente condenável, certo? Mas, sobretudo, é economicamente burro, entende? Porque esses bancos podiam ganhar com juros menores, certo?
e ampliando, digamos, os tomadores, né? É bom senso econômico. Né? Eu tenho meus livros aí, A Era do Capital Improdutivo, e tem um livrinho muito simpático que está online, gratuitamente, como todos os meus livros, né? Que chama Resgatar a Função Social da Economia. Vocês podem pegar no meu site. E ajuda muito, tá? Vocês têm ali 15 propostas práticas para a gente pôr isso aqui nos trilhos. Professor, eu vou fazer um pedido. Eu gosto de fazer pedidos ao vivo, porque o convidado fica constrangido em negar o pedido, né? Então, o senhor me desculpa a indelicadeza, mas eu quero fazer um pedido de uma vez por semana o senhor vir aqui para explicar esses 15 pontos baseado no teu livro. Você toparia esse desafio, professor? Eu topo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 84 anos, sabe? Eu descobri que terceira idade não é sala de espera. Dá para a gente fazer um monte de coisa. Mano. Grande, professor. Que genial! Ó, eu vou... Muito bem, nosso povo aqui no Twitter está aplaudindo aqui a tua resposta. Professor, eu vou pedir, eu vou entrar em contato para a gente organizar isso, porque é muito importante que a gente tenha aqui uma educação, né, nessa perspectiva, porque é muito importante que a gente domine, né, minimamente esse assunto, inclusive para promover o debate com a sociedade. Eu sempre acredito e sempre acreditei que se a gente conseguir promover o debate, fazer, a gente pode, em um espaço, encurtar, né, o tempo da transformação que esse país precisa. Então, nós vamos conversar rapidamente para a gente... Olha aí, professor Ladislau Dalvar, colunista semanal aqui do Geopolítica em Pauta. Hein? O Ernesto lá na Rede TVT está articulando. Já temos o Breno Altman, hein? Olha os nossos colunistas crescendo. Quando os caras resolverem nos pedir indenização, nós vamos ter que fechar as portas da Voz, ô Celso. Aí não vai ter apoio-se para segurar, né? As indenizações